Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Peter Henrys e hoje vamos falar, olha, mais um papo solto, rapaz. Olha que maravilha. O quadro tá me engatinhando, rapaz. Tá me engatinhando. Vamos ver se isso vai funcionar. Rapaz. Vamos ver. E hoje a gente vai conversar sobre o rei do pop, né? Porque eu já tava. Faz tempo que eu tava querendo um formato, alguma coisa pra comentar sobre as músicas ou a trajetória do rei do pop e também do Freddie Mercury, porque você sabe como é que é fã. Fã nunca vai deixar de colocar as coisas que gosta nos seus projetos. Então é óbvio que eu ia lembrar dos dois maiores cantores da história da música e da humanidade. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto que não é muito divertido, né? Um assunto que é até meio pesado, né? Que foi o caso da música What More Can I Give? Né? Meu inglês é péssimo. Olha, já tô ruim. What More Can I Give? Que foi uma música que o próprio Michael Jackson chamou como We Are The World 2. É uma sequência de We Are The World. E se você teria que ouvir as duas músicas em sequência, né? Não poderia ouvir What More Can I Give sem ouvir We Are The World. E não poderia ouvir We Are The World sem ouvir What More Can I Give logo em seguida. O Michael Jackson, nos anos 2000, fez várias músicas, diversas músicas. Nesse contexto, né, vamos dizer assim, de equilíbrio humanitário, né? A gente teve Cry, teve eu não lembro como é que chama, mas foi um relançamento de Heal the World que teve uma coisa especial, teve uma orquestra de fundo, um relançamento que ninguém comenta porque, cara, assim, ninguém sabe, que é remix, né? É remix, o Michael tava vivo e o Mike nunca gostou de remix, então ficou meio aquela coisa de será que o Michael autorizou? Será que foi a gravadora? Não sabemos. Mas o Michael, ele tem nos anos 2000 mais músicas nesse nível, assim, desse apego mais humanitário. O álbum Invincible tem algumas músicas a mais nesse contexto. E também vendo hoje em dia, né, com as demos das músicas que nunca foram lançadas, a gente tem mais esse contexto do que era aquela coisa vamos dizer assim, do corte do diretor, vamos dizer assim, do Michael Jackson, né, sobre o seu álbum Invincible. Mas enfim, né? Algumas eram agressivas, como Shout, né? Que também nunca foram lançadas. Mas a gente teve What More Can I Give, que foi um single, né? Foi lançado separado do álbum Invincible, que ela foi lançada depois do 11 de setembro. Porque o álbum Invincible ele sai antes, o 11 de setembro acontece depois. O álbum Invincible, se não me engano, ele sai nos anos 2000. O 11 de setembro acontece um dia depois de um show chamado 30 anos de aniversário do Michael Jackson, que foi um esquenta, vamos dizer assim, foi um teste de público para ver se uma turnê do álbum Invincible seria possível ser feito em 2002, mais ou menos ali, para ver se dava para vender. Por que eles demoraram tanto tempo? Não sei, mas tem que vender, esse negócio tem que vender de algum jeito. E em 2002 começaria uma turnê do Invincible, que terminaria provavelmente em 2003. E aí em 2004 ele já teria outra coisa pra fazer, que a gente sabe que nunca aconteceu nada disso. Mas o grande ponto é o seguinte, depois do 11 de setembro, nunca mais aconteceu nada, não só do Michael Jackson em si, mas nunca mais aconteceu nada em termos da música, né? Você vê que nos anos 2000 a música ela trava muito forte, ela não chega, ela não acontece, não tem nada de expressivo na música nos anos 2000. E o maior efeito disso foi o 11 de setembro. Os americanos ficaram realmente impactados, eles ficaram para baixo, eles tentam forçar uma alegria, uma coisa ali, mas meio que não existe. E
cara, assim, acho que esse impacto é muito mais forte na figura do Michael Jackson, porque um dia antes estava acontecendo uma festa, e aí no dia seguinte ele deveria ter ido para uma conferência numa das Torres Gêmeas, não foi por cansaço da noite anterior da festa, e aí aconteceu o que aconteceu, os aviões bateram lá, e enfim, um dia você tá fazendo um show, 30 anos de aniversário, no dia seguinte, aviões caindo e puta, já viu. Mas o lance é o seguinte, os Estados Unidos fecharam todos os estádios e casas de shows, então era impossível tudo poder ficar aberto para poder fazer um show, um mega evento, alguma coisa assim. A gente sabe hoje em dia que existem as arenas, né? Como o próprio Michael Jackson faria um show de 50 espetáculos chamado This Is It no O2 Arena em Londres. Mas o que acontece é que no início dos anos 2000, o conceito de arenas, né? Vamos dizer assim, uma cúpula fechada gigantesca para fazer shows não era uma coisa comum, era uma novidade muito grande. E por ser novidade, não tinha muito aquela coisa do será que vai encher? Será que as pessoas vão se acostumar com, sabe, um teto em cima delas? Ou o grito delas meio que não reverberar pro alto, não ter aquela coisa, aquele som meio de estádio, sabe? E ficar todo mundo muito no escuro, entendeu com o negócio? Será que vai ser bom pra equipe de filmagem dos cantores? Porque vai ficar muito escuro, como é que você vai filmar a reação da plateia, vai ter muito mais luz. Enfim, o conceito é que os Estados Unidos fechou tudo, né? Foi uma ordem do governo, fecha tudo, porque se eles fizeram o que fizeram com monumentos americanos, imagino que seria feito com grandes personalidades americanas, né? Como o próprio Michael Jackson, sei lá, o Prince, que na época, o Prince estava vivo nessa época ainda, então não era difícil, né? O David Bowie, por que não, né? Eles estavam todos ali, então era possível que alguma coisa acontecesse. Então, um tempo depois, o Michael decidiu que ele iria aproveitar uma campanha de marketing que ele usou lá naquele show do MJ and Friends, que aconteceu em 1999, se eu não me engano, que foi uma tentativa, né, de arrecadar fundos para ajudar pessoas numa guerra que estava acontecendo na Síria. E acabou que o Michael Jackson interrompeu a guerra, né? Ele parou a guerra, ele conseguiu essa coisa de acabar com uma guerra, porque os Estados Unidos é uma força muito potente e ninguém quer treta com os Estados Unidos. Então é óbvio que se o Michael Jackson fosse, o Michael Jackson e outros cantores americanos, grandes personalidades, fossem acertados, né, eles fossem ali mortos, alguma coisa acontecesse com eles, é óbvio que a merda ia ser gigantesca e já viu, né? Os Estados Unidos ia fazer uma retaliação. Então é óbvio que a guerra acabou por ali, porque um americano estava no meio, né? O Michael Jackson se esforçou muito, de um dia para o outro já tinha um outro show acontecendo, acho que só tinha um intervalo de um dia, e foi o que ele fez. Tanto que você vê nas imagens aéreas do show do MJ Friends, tem áreas da cidade que estão completamente escuras, porque foram atingidas por bombas. Sabe-se lá como o Michael Jackson conseguiu convencer essas pessoas, deve ter tido muito dinheiro envolvido para ele conseguir fazer esse show em lugares que estavam muito perto de ataques de bomba, mas ele conseguiu e foi um verdadeiro herói, ele conseguiu de fato. E esse logo do show MJ and Friends era What More Can I Give? E o Michael reaproveitou esse nome e fez a música, né? What More Can I Give? Como uma continuação. Porque, para quem não sabe, um desses projetos cancelados do Michael Jackson era que o show MJ and Friends ele fosse feito em proporções cada vez maiores. Então, por exemplo, hoje em dia, se houvesse o Michael Jackson estivesse vivo e tivesse saudável, vamos dizer assim, se fosse possível, né, vamos colocar nesse ponto, se fosse possível, ele
faria um MJ and Friends pra um dia na Rússia e outro dia na Ucrânia, sabe? Pra poder tentar parar a guerra, com certeza. Mas é uma coisa assim impressionante ver que haveria uma proporção muito maior em termos de escala global. Usar a influência para alguma coisa maior do que só tentar vender discos ou fazer shows, que era o que de fato ele estava querendo há muito tempo. Porém, a música What More Can I Give, ela foi um fracasso. E por que ela foi um fracasso, vocês perguntam? Simples, porque todo o marketing dela foi muito errado. Primeiro que ela é uma música originada do suprassumo dos anos 2000. Então ela é uma música que todo o marketing dela é voltado em vamos recriar o que foi feito no We Are The World. Só que a história do We Are The World, ela é uma história épica, porque foi uma madrugada que várias celebridades se juntaram para fazer a maior música de todos os tempos, sabe? E We Are The World é a maior música de todos os tempos. O problema é que What More Can I Give não foi uma madrugada, não foi um esforço geral de todos ali, de grandes estrelas, não. Foi muito junta essa galera que é muito famosa hoje em dia que vai dar certo. É muito mais junta os amigos que o Michael Jackson acha que ele tem, que a gente sabe muito bem que essa mesma galera, no fim das contas, virou as costas do Michael Jackson quando ele mais precisou. Mas ainda assim era o que ele achava que eram os amigos dele na época, e não de fato grandes artistas. Então a música ela já não teve um chamariz de fato muito grande, porque não eram grandes artistas, não eram pessoas que a gente de fato poderia olhar para eles e dizer: nossa, essas grandes personalidades estão querendo se esforçar pelo planeta Terra. E não existe isso. Era só pessoas da época, era só pessoas do momento. Tanto que se você for olhar para o clipe, ou então se for procurar o número de cantores, o nome de cada um deles, você não vai ver pessoas que você conhece hoje em dia. Raramente você vai ver, sei lá, uns 3 nomes, tirando o Michael Jackson, assim. Porque o Michael Jackson todo mundo conhece. Mas assim, se você for ver outros nomes ali, você vai ver tipo 2, 3, no máximo. Deve ter, sei lá, Mariah Carey ali que você conhece, mas é muito pouco. E um dos maiores problemas de What More Can I Give foi que ela só teve uma única apresentação ao vivo, né? Pelo que a gente conhece, foi só uma única apresentação ao vivo. E teve um clipe que eles passaram na televisão, que também foi qualquer coisa, sabe? E foi só isso. Foi só um clipe na televisão, vendeu a música como single, né? Deve ter tocado na rádio. E uma apresentação ao vivo num show chamado United Stage, né? Que foi um show que o Michael Jackson não só fez, foi todo mundo convidado, vamos dizer assim. Teve uma porrada de gente lá, cantor de rock, todo mundo foi para cantar músicas solidárias aos Estados Unidos. Foi um evento dos Estados Unidos como um todo. O Michael Jackson foi lá. Não temos imagens nem áudio perfeitos desse dia. A gente sabe que o Michael Jackson parece que ele foi o último a se apresentar, porque ele cantou Man in the Mirror e não temos imagens, não temos, quer dizer, temos fotos, mas não tem vídeo dessa apresentação de Man in the Mirror. Mas não tem vídeo, não tem praticamente nada sobre esse momento. E What More Can I Give, a gente só tem alguma coisa porque alguém gravou na fita cassete, botou na internet. Então é o máximo que a gente vai ter até hoje. É o máximo. Se algum dia encontrar essas imagens, nossa, mas a internet vai abaixo. Porque, de novo, vão ser imagens novas do rei do pop, né? Tem muita coisa dele que o próprio serviço, né, de propaganda dele nunca divulgou, né? O espólio também, que assim, pra mim isso é um pecado absurdo, porque, cara, é o seu maior artista, sabe? Você tem que divulgar essas coisas, sabe, agora, porque, sabe, já faz 10 anos que ele se foi e
você não tem muita coisa expressiva mais dele hoje em dia, depois que ele se foi, sabe? É meio que um vamos tentar esquecer que ele existiu, vindo do espólio, sabe? Então, não sei, vai ter o filme dele agora, poderiam pegar essas coisas e lançar como propaganda, sabe? Como essa jogada de marketing. Olha só, lembrem quem era Michael Jackson, aí tem as imagens que a gente nunca viu. Enfim, vamos nos ater a What More Can I Give. What More Can I Give não vendeu bem, não foi uma música que ela chegou a muitos lugares, por um motivo muito importante, que é o próprio Michael Jackson. Ele na época queria ter feito a turnê Invincible, e a gravadora insistiu muito para que ele pegasse What More Can I Give e fizesse alguma coisa para a própria turnê em si, porque enquanto ele queria, enquanto o Michael queria fazer a turnê, a gravadora meio que o prensava, né? Meio que gerava uma tensão muito grande para que fosse feito, né, de uma forma obrigatória a turnê Invincible. E a gente sabe, né, que quando você pressiona o artista, não dá bom. A gente sabe muito bem disso, não dá certo, sempre vai dar errado. E aconteceu que o Michael pegou What More Can I Give, acho que uns 2-3 meses depois que a música saiu, e ele planejou um figurino novo, né, com as cores da bandeira americana, e a música seria dedicada aos Estados Unidos. E acabou que o plano do Michael Jackson foi por água abaixo, né? Dessa vez a gravadora estava certa, porque a música What More Can I Give deixou de ser uma música do Michael Jackson propriamente dita e se tornou meio que um patrimônio americano que os americanos meio que nem sabem que existe, e o próprio Michael Jackson meio que ignora a existência hoje em dia. Hoje em dia que eu falo em termos de espólio, né, o Michael Jackson Company, né, ignora hoje em dia. E também o fato de que a gravadora queria que fosse uma música do Michael Jackson, e como foi uma coisa colocada como espólio, que até o próprio governo dos Estados Unidos não quer nem saber dessa porra, a música ela é limbo, ela é das famosas músicas limbo, elas não tem nada mais a ver. E outro grande fator para o fracasso dessa música, comercialmente, é o fato que a gente não conhece ela, é que essa música ela não foi uma música só do Michael Jackson. Ele escreveu a letra, até tem uma demo que ele gravou sozinho, mas o grande problema em cima dessa demo que ele gravou sozinho é que ela nunca foi liberada. Então acontece que a versão que a gente tem hoje em dia de What More Can I Give é uma versão solo do... como é que chama? Do conglomerado dos cantores ali. Então acaba que essa música ela foi assinada por outros artistas, então ela não é uma música só do Michael Jackson. We Are The World era uma música do Michael Jackson e do Lionel Richie, onde foi feito um acordo ali entre eles, acho que umas 3 semanas depois que a música tocou na rádio, entre os cantores que fizeram We Are The World, que era: nós não vamos, em hipótese nenhuma, cantar essa música sozinhos, tem que ter mais vozes juntos. Tanto que na turnê Dangerous do Michael Jackson, os backing vocals cantam We Are The World num trecho pequenininho, mas eles cantam ali em várias vozes. Eles põem a plateia, né, ali a multidão no estádio, para cantar junto. Porque We Are The World foi feito um acordo ali emocional, né, um acordo verbal, não teve assinatura de ninguém, mas foi um acordo de palavra ali entre os cantores, que foi: essa música não pode ser cantada sozinha, ela sempre deve ser cantada com uma multidão, com várias pessoas, não importa quem for, todo mundo deve cantar We Are The World. Esse foi o acordo e assim que foi feito. A música What More Can I Give, ela infelizmente foi um fracasso, ela até hoje não é lembrada. É muito difícil você ver muitos fãs do Michael Jackson saber que essa música existe, porque um dos grandes problemas que o What More Can I Give tem hoje em dia é o fato de que até a versão de clipe dela, a versão dela, vamos dizer assim, de álbum, ela não é muito boa. A versão disco dela, o som é bem ruinzinho ainda, porque ela foi uma música que ela não foi
100% lançada. Como é que eu vou explicar essa? Ela não é uma música que ela foi remasterizada ao longo do tempo. Então, o que a gente tem de What More Can I Give é uma versão que ela ainda tá naquela coisa do estilo de gravadora, sabe? Ela parece muito que eles queriam passar a ideia no áudio da música, que eles estão de fato num estúdio gravando uma música. Tanto que você escuta meio que um farfalhar de estúdio mesmo, assim, de silêncio, sabe? Quando o microfone tá ligado e ele tá tentando captar som, aí ele começa a captar o silêncio, sabe? Ele tá captando, sei lá, tipo, o vento passando, é mais ou menos assim. E eu não vou mentir, eu adoraria que a comunidade de fãs do Michael Jackson fazem fan-mades incríveis, né? Eles mexem, eles fazem eles dissecam, assim, tudo do Michael Jackson, mas eu nunca vi uma versão de fã solo do Michael Jackson. Eu até tenho no meu celular, eu até tenho uma versão do What More Can I Give cantada pelo Michael Jackson solo, que é muito boa, mas que é aquela coisa, sabe, algum fã deveria pegar e fazer uma versão limpa, sabe, uma versão que a faixa tá limpa, seja só com ele ou com todos os artistas em volta, sabe, teria que ter uma versão limpa, com áudio perfeito, pra gente poder ouvir de fato a música, com, sabe, todos tudo certinho, sabe? Acho que é isso que falta muito, é polir o som dessa música, né? O áudio dela sabe, não sei dizer, assim, não pega, não pega muito bem, não. What More Can I Give? Tem uma roupa, vamos comentar da roupa, né? Tem uma roupa que todo mundo já viu, uma vez na vida pelo menos, que ninguém entende onde é que essa merda dessa roupa veio, que é uma roupa branca, uma porrada de cristal assim em volta, umas estrelas do lado, né, em cima de uma fita azul, a faixa vermelha de capitão no braço do Michael Jackson, e uma águia estourando assim na roupa, que na realidade é uma referência à bandeira americana. Se você não entendeu ainda, amigo, parabéns, viu? Mas assim, é uma referência à bandeira americana. Essa roupa, ela tinha um nome nos anos 2000, mas esse nome ele foi apagado. Eles apagaram esse nome completamente. Em 2018, se não me engano, eles apagaram esse nome porque eles acharam que era muito egocêntrico, né? Pós o Michael estar morto, manter os nomes das roupas, né? Pra quem não sabe, toda a roupa do Michael Jackson tinha um nome, né? Então, meio que, né, depois que o cara morre, quem toma conta é os caras, pô. Quem toma conta é o espólio, quem toma conta, entendeu qual é o negócio? Todo mundo quer ter um pedaço ali nesse negócio. E apagaram os nomes das roupas. Essa roupa do What More Can I Give em si, o nome dela originalmente era Falcão, Águia, né? Acho que é alguma coisa assim, Eagles, uma coisa assim o nome dessa roupa. E ela hoje em dia não tem mais nome. Ela é só ela é só essa roupa aí. Ela é só a roupa branca com azul e vermelho do Michael Jackson, só. E só isso mesmo, ela não tem muita coisa. Ela é inspirada nos visuais do Bad, que era aquela coisa do cinto caído, né, para as pernas, que era uma moda que estava surgindo antes do álbum Bad, e ela meio que estava voltando já nos anos 90, já no finalzinho dos anos 90, e o Michael Jackson ele não queria trazer isso de volta porque ele achava que Bad era uma música muito cafona, né, que não ressoava mais nos dias de hoje. Nos dias de hoje eu falo final dos anos 90. E ele não queria trazer Bad de volta, né, aquele visual também não queria trazer de volta. Mas acabou que, como voltou, né, ficou pulsante essa coisa do cinto caído, da calça caída, ele trouxe de volta o cinto e dessa vez é um cinto branco, né, então teve aquele tom de autoridade, vamos dizer assim, porque no Bad, né, ele era marrento, né, ele era forte, ele revidava, né, e aqui ele tá revidando, mas
ele é sábio o suficiente, né, para saber que ele não vai poder revidar sozinho, e é por isso que ele tem a roupa branca, com as cores da bandeira americana. Ele evoluiu, vamos dizer assim, como pessoa, não músculos, mas conceitualmente. Acho uma mensagem muito bonita. Era inclusive o que foi listado naquele livro, One Day, como é que é? One Day War Life of Michael Jackson, uma coisa assim. Eu não lembro o nome do livro, mas era uma música. O nome do livro é uma música muito antiga do Michael Jackson. Esse livro não é oficial, mas não é oficial em termos de... não dá pra considerar ele como biografia, porque tem muita coisa nesse livro que a gente pode ver nos vídeos que temos na internet e bate, né? As informações elas fazem sentido, mas é aquela coisa, só quem poderia confirmar essa história seria a família Jackson ou os envolvidos em volta do Michael Jackson, mas ninguém vai contar porque é aquela coisa, ninguém mais toca no nome do rei do pop, a não ser se for pra vender álbuns. Mas enfim, a música What More Can I Give teve uma pré-vida antes mesmo dela ser lançada, que eu acho que foi o que causou muito mais fracasso ainda, que o Michael Jackson pôs muita expectativa em cima dela, falando que ela seria uma sequência do We Are The World, que ela seria espetacular, mas ela não é, cara, porque ela é uma música pop de batida, e o We Are The World não é música pop de batida. O We Are The World é uma música espirituosa até demais, sabe? Então acabou que o Michael Jackson não sei se ele não entendeu, não sei se alguém botou essa coisa ali em cima, mas foi uma baderna absurda. E também o Michael Jackson é o produtor dessa música, né? Então é outro motivo do porquê que acreditam que essa música ela nunca é vinculada às coisas do Michael Jackson, porque ele deve ter pago do próprio bolso, ou seja, não foi a gravadora, foi ele que pagou do próprio bolso. E aí já levanta, né, aqueles questionamentos. Será que, né? Não sei. Será que isso vai dar certo? Algum dia veremos What More Can I Give sendo vinculado às coisas do Michael Jackson? Se os fãs, que são os fãs, que vivem de consumir as coisas do cara, já não vinculam a música, que dirá o espólio, maluco, que só quer saber da grana envolvida com thriller e bad, sabe? Pelo amor de Deus. Mas enfim. Eu acho que o What More Can I Give daqui a uns 30 anos, ela chega, sabe? Quem sabe ela chega à marca de 1 bilhão de visualizações. Daqui a 30 anos. Daqui a uns 40, né? Vamos botar assim. Eu acho que eu nem vou estar vivo quando isso acontecer. Porque, pelo amor de Deus, cara, vai demorar. Outra coisa também sobre What More Can I Give, uma outra curiosidade, foi que por muito pouco essa música ela não voltou à vida, ela não teve um pós-vida, que foi no tempo da pandemia do coronavírus em 2020, porque por muito pouco essa música ela quase teve esse pós-vida, e as pessoas queriam, teve uma campanha de união dos fãs do Michael Jackson para poder trazer de volta essa música e ser colocada no dia que a pandemia acabasse. O problema foi que comemoraram muito cedo o fim da pandemia, só porque não podiam usar máscaras e podiam sair no meio da rua. Não significa que a pandemia acabou, mas aí foi uma comemoração muito cedo e acabou, né, que o plano não aconteceu para vincular a música What More Can I Give em todos os lugares. Ainda existe uma tentativa, né, de comemorar o fim real da pandemia com a música What More Can I Give quando a pandemia de fato acabar. Só que a gente sabe muito bem que a pandemia ela foi finalizada sistematicamente, então ela foi um assunto que foi deixando de ser comentado e que os órgãos de saúde meio que vão ter que resolver sozinhos. E o assunto de a pandemia acabou não existe mais, né? Então, muito mais porque ninguém quer afirmar uma coisa que é doença e pode acabar voltando e acabar assim com aquela coisa da reputação, né? Nenhum político vai fazer um pronunciamento oficial porque eles acham que isso pode acabar com a reputação, e hoje em dia reputação política é o que mais importa nessa merda. Enfim, a música What More Can I Give ainda acreditam
né? Agora é campo de especulação total, teoria da conspiração absurda, que o What More Can I Give poderia estar na lista de músicas a serem tocadas na turnê This Is It, né? Eu chamo de turnê, mas na verdade era um conceito de residência. Mas enfim, a What More Can I Give tinha uma chance de estar lá na turnê This Is It, né? Você me pergunta. Eu tendo analisado todo o projeto This Is It, ter cavucado tudo que eu pude, ter conversado com pessoas que sabiam do projeto, e cara, todas as coisas, eu acho que como um plano B, um interlúdio, olha, a gente precisa de um tempinho aqui pra, olha, o Michael vai trocar de roupa, sei lá, não tá assistindo muito bem, dá mais um tempinho pra ele, bota um outro interlúdio, bota What More Can I Give, sabe? Então eu acredito que sim. Mas cantado eu acho muito difícil porque, de novo, era uma música assinada por muitos cantores. Então era aquela coisa, como é que você faz pra pegar uma música que não é só sua, que você dedicou aos Estados Unidos e você a canta, sabe? Assim, meio solto, não sei. Mas eu teorizo que seria tipo talvez uma coisa especial, por que não? Uma coisa ali de... uma coisa, sabe, meio de homenagem, talvez, porque teria um show no dia 10 de setembro. Então, provavelmente a gente veria uma coisa assim, sei lá, talvez, do Michael ali, quem sabe, cantando What More Can I Give um dia antes da comemoração não, do dia de luto do 11 de setembro, que seria no dia 11 de 2009. Pode ser no dia 11 de setembro de 2009. Poderia ser. Pra fechar, vamos dizer assim, 10 anos, né? Pô, acabar a década. Olha, vamos lembrar disso aqui. Mas, vamos seguir agora mais unidos, né? Antes a gente não era tão unido, a gente meio que deixou isso acontecendo. Agora vamos unidos. Vamos lembrar disso como um símbolo de que nós agora somos unidos, né? What More Can I Give? Até quando vamos deixar? Enfim, a música eu acho muito boa, na minha opinião ela é muito boa, e é triste ver que ela foi um fracasso, mas é aquela coisa, se ela fosse vendida como o que de fato ela deveria ser, que é um sopro de vida americano, uma forma de união americana, porque, de novo, ela não é uma música união global, não é, nem fudendo que ela é, porque o próprio Michael Jackson já vivia jogando essa música, antes mesmo dele lançar ela, como um recado para os Estados Unidos, né? Não tinha nada a ver com o planeta Terra. Tanto que Cry, você pode até imaginar que Cry é uma música bem mais planeta Terra do que What More Can I Give. Duvido muito. Mas também tem outro grande problema, né, nesse lance do What More Can I Give, que ela é, né, na concepção de muita gente, do álbum Invincible, uma tentativa de sobrepor We Are The World, assim como Cry é uma tentativa de sobrepor Heal The World. Eu não sei, pode ser que seja, mas, né, na nossa linha do tempo que a gente vive, os shows da Invincible nunca aconteceram, e shows posteriores também nunca aconteceram, então nunca vamos ter como saber essa resposta. Porque muita gente acredita nisso porque tem a música Triad, que é uma música de terror, poderia substituir Thriller, né? Nunca se sabe. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, esse foi o Papo Solto, episódio 2. Deixa aí nos comentários o que você acha, se você é fã do Michael Jackson. Vou marcar uns fãs do Michael Jackson pra me dizer se eu estou falando besteira, que eu procurei muita coisa pra falar sobre esse vídeo aqui. Tenho várias informações que eu não posso falar aqui, que são muito fortes, eu acho que o YouTube derrubaria o vídeo, mas ainda assim vale a pena ser comentado. Enfim, é isso, um forte abraço, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, até a próxima e tchau!